islamismo, né, e como o fundamentalismo, em qualquer das suas formas, seja fundamentalismo judeu, cristão, muçulmano, econômico, político, né, como ele é enorme perigo, um perigo real na sociedade contemporânea. Bom, ficam aí essas reflexões, nessas provocações, e depois acho que no debate a gente pode aprofundar. Obrigado. Obrigado, Zé Luiz. Agora, como a gente vem fazendo aqui, é o seguinte, a gente anota três perguntas, a mesa responde, conversa com, faz perguntas, comentários, enfim. Né? E aí a gente vai vendo o tempo, né? Isso. Vai vendo o tempo, ver quanto pode ir levando adiante. Está aberto. Eu tenho o microfone aí, vai passar para vocês, viu? Boa noite, meu nome é Patrick, eu sou da Faculdade de Pitágoras, estudante de Psicologia. Eu tenho uma pergunta a ver com um problema que a gente tem encontrado por aí. Vocês devem ouvir falar dessa guerra que está entre o aplicativo Uber, né, e os taxistas. E com um grupo de amigos eu questionei uma situação. O início desse ódio aí seria o medo apenas de perder dinheiro, de perder cliente e tal, ou se apenas, ou apenas não, algo maior, que é medo do diferente, do novo, ou até do avanço mesmo. Eu gostaria que os dois opinassem, por favor, sobre isso. Obrigado. Eu ia perguntar, diante desse cenário, né, político, social, moderno, que a gente está vivenciando, qual a saída, ou possibilidades, ou o que vocês conseguem visualizar de saída para isso tudo? Tá? Principalmente aqui no Brasil. Já viu? Boa noite, meu nome é Rita, obrigada por dar tempo gente. O Jacques falou, eu penso na verdade uma pergunta, né, sobre por que a autoridade é vista como ameaça. E eu queria que os três, né, tanto o José Luiz, o presidente do direito, tanto o Jacques, tentassem esclarecer um pouco mais disso, responder um pouco mais sobre isso. Eu também respondo. Ela falou os três, mas eu deixei de saber, eles estão se saindo muito bem, eu vim cá. Mas eu posso comentar também, mas acho que eles estão bons para isso. Bom, eu nunca peguei Uber, você já pegou? Já, é bem mais barato, né? E mais confortável também, só que você corre o risco do taxista descobrir você ali, de ser agredido e parar o carro e N outras coisas. A situação é complicada. Eu acho que isso mais um indicador, né, dessa... Porque é um sonho neoliberal também, né, que um Estado sem regulação, né? Não tem regulação mais. Né? Então e a forma como você colocou é interessante, o aplicativo Uber, né? Não é nem o serviço, quer dizer, é um Estado que a gente acessa, é um Estado sem regulação, né? É um protótipo do neoliberalismo, né? Serviço melhor, mais barato e sem regulação. Consumidor satisfeito. Tem um detalhe sobre isso, que quando você paga no cartão, ele cai numa conta norte-americana e não no Brasil. Qual o problema?
O problema é que o dinheiro vai pra lá, não vem pra cá. O dinheiro é mandado imediatamente pro Tem exterior. uma comissão, pois é. Tem um filme que eu gosto muito, que é o Clube da Luta. Ele fala que no futuro não teria mais países demarcados por fronteira, né? Brasil seriam por empresas, né? Então, galáxias, McDonald's, né? Países da empresa e tal. Quer dizer, eu acho que esse quando você pergunta isso, me vem essa ideia, né? De tem aí mais um indicador desse Estado neoliberal, que eu não sei, talvez o Luiz possa nos ajudar, se seria um Estado pós-moderno, não, bobagem, né? Ele continua sendo moderno, né? Talvez ultramoderno, né? Porque mais ainda conectado ao capitalismo. Mas eu acho que na sua pergunta, o que eu achei interessante foi isso: o aplicativo Uber não tem endereço, né? Quando eu acesso a Oi, que é a minha operadora de celular, eu falo assim: tem algum lugar onde eu posso ir, conversar com alguém, ver alguém chorar, desmaiar na frente de alguém? Uma pessoa que se sensibilize, né? Não é impossível, senhor, né? Então é igual o Uber, parece que o Uber também, por isso que quando ele está materializado, eles acham, eles quebram o carro e dão porrada, né? Não tem alguém, um lugar onde você senta na mesa e negocia, né? Então acho que é interessante isso que você fala assim. E como é que você chama? Não. Agora só pergunta as saídas, né? Mas eu acho que, não sei se é saída, mas tratar, né? Tratar esse mal-estar de uma maneira, o que eu acho a princípio interessante é a gente abandonar a dimensão nostálgica, né? A gente ser bem deleuziano, a gente abrir nosso olho, e não é fácil, porque a gente não vai ver muita coisa, para algo que é da ordem do novo, da novidade, né? E não simplesmente pensar que o que está acontecendo é referenciado como uma queda, né? Como um erro, né? Então isso eu acho que para nós psicólogos é uma estratégia interessante, inclusive para a gente sair, para nós, eu já disse na minha fala, quer dizer, para sair da perspectiva moralizante, moral, né? O psicólogo às vezes tem essa mania, né? De ficar falando como viver. Quer dizer, nós não sabemos como que vive, né? Quais são, se a gente for radical na perspectiva da singularidade, caminhando, quer dizer, a perspectiva de outras abordagens também, a perspectiva é que o sujeito encontra as suas próprias saídas, né? Entendo quando você fala de saúde, de saída coletiva, né? Já é muito difícil, porque, como eles falam, quer dizer, a subjetividade hegemônica ela nos convoca a permanecer no lugar de consumidor, né? De superconsumidor. Nós temos já alguns ventos, né? da questão do quanto menos melhor, né? Do minimalismo, do slow food, né? Para que a pressa, da vida com intervalo, né? Que a vida enlouquecida contemporânea não tem intervalo, né? Enquanto a gente está fazendo uma coisa, a gente está fazendo outra. Então, mas elas não são hegemônicas, né? Essas novas identidades, essas novas possibilidades de existir no cotidiano, né? Tem uma paciente que diz assim, tem 3 anos que eu não assisto jornal. Para ela foi uma saída. Não sei se é uma saída, né? Ela se desconecta, né? De algo que é profundamente produtor desse vazio, né? Então, eu diria que é partir do vazio. O vazio é que indica um ponto de partida. E não, quer dizer, é também um ponto de chegada do processo histórico, né? Do hiperconsumo, gerador de mal-estar, de excesso, de transbordamento, produção de morte pipocando, né? Mas
Eu não sou pessimista, eu acho que é uma ruptura mesmo, né? Não sei o que vai vir, não sei se a minha geração vai saber o que vai vir, né? Mas eu já vejo também, por exemplo, crescendo demais a forma de organização, muito na juventude, que são os coletivos, né? Muitos artistas se juntando, né? Muitos profissionais se juntando, constituindo coletivos, numa perspectiva de tentar existir, até do ponto de vista da sustentabilidade, dentro de um sistema colaborativo, cooperativo, né? É uma nova identidade, é um processo de subjetivação, né? Que se isso vai ficar hegemônico, ok, nós não sabemos, mas é o processo da história. Mas eu acho que para nós, assim, enquanto psicólogos, seria não sermos nostálgicos, né? Receber os usuários do nosso serviço, seja onde eles estiverem, no CRAS, no CREAS, no CERSAM, no Centro de Saúde, no consultório privado, já com essa escuta de que tem algo novo, né? De que tem um processo de transformação, tem um processo de subjetivação e que nós estamos interessados nele, né? E a pergunta da Lídia, quer dizer, por que a alteridade é uma ameaça? Acho que o Luiz traz isso com muita clareza, né? Mas do ponto de vista é paradoxal, porque ao mesmo tempo que eu me constituo na diferença, essa diferença me ameaça. Então eu sou atleticano, né? Eu só sou atleticano porque existem os cruzeirenses. Se não existisse uma alteridade em relação a isso, não ia fazer o menor sentido, né? E, embora alguns atleticanos e cruzeirenses se matam às vezes. Quer dizer, é uma alteridade, é um narcisismo muito machista também, né? Então a gente chama os cruzeirenses de viado e tudo mais, Maria. Fresquinhos, antigamente chamavam de fresco, né? E eles nós chamamos de os corintianos também, de ladrão, quer dizer, é a perspectiva do não eu, né? O nós e o outro, né? A alteridade. Então eu me reafirmo naquilo que eu não sou. Eu sou aquilo que não sou. Embora essa diferença, essa alteridade é necessária, ela me ameaça, porque eu sei que a minha identidade, a minha dimensão de imagem corporal, seguindo essa lógica aqui, ela está desde sempre ameaçada. Os meninos, principalmente, sempre se macho, né? A ideia do machismo sempre muito ligada ao seu pequeno pipi, né? A perda central seria dessa ordem, né? Dessa ordem, não, está psicanalizando uma questão, não. Porque tem um detalhe técnico aqui, que essa história toda é feita pelo tal do humano, né? E a gente precisa trabalhar com a ideia de que nesse projeto, né? Esse projeto não tem cura, né? Mas tem tratamento. A gente precisa dizer, diante dos existencialistas vão gostar, né? Porque diante da morte a vida não tem cura, mas tem tratamento, né? Então, a pergunta, quer dizer, a gente vê na mídia também muita tentativa de interferir nisso, né? Jesuí, Charlie Hebdo, Jesuí, Bento Rodrigues, né? Eu me identifico com a vítima, né? Então a mídia está produzindo essa referência para nós, né? De uma certa... Eu também sou pós-gênero, né? Eu ponho na minha foto todas as cores do arco-íris.
diante do ódio, a gente produz uma tentativa de ampliação, né? Então vem para cima de mim também, que somos todos. Né? Então será que é por aí, né? Beleza americana, tem muitas referências que dizem dessa perspectiva de uma certa dissolução imaginária, se quiser. Né? Quando, diante do espelho, eu não me reconheço. E a gente sabe que isso para o sujeito é profundamente produtor de mal-estar. É como se a dimensão imaginária, que é uma das referências que cada um de nós tem, ela se desamarrasse. Vocês que gostam de psicóticos, a gente trabalha muito com essa ideia, né, de que muitos psicóticos surtam exatamente porque algo dessa amarração imaginária se dissolve. Imagina, tive um paciente de um estagiário meu, que era do Seção Oeste, que para mim é um dos casos mais graves, esmagador desse sujeito. Ele ficava perguntando para esse estagiário, que fez um laço com ele, onde era o cu e onde era a boca. Daí ele falava, aqui é o cu. E não é da ordem de ensinar, né? Que o estagiário, a princípio, vocês vão desenhar, calma, né? Olha só que dissolução, né? Olha só a ameaça que está em jogo, num exemplo extremo, né? E do ponto de vista do eu, né? Do ego, a gente sabe como é que o eu é frágilzinho, vulnerável, né? Precário. Tá sabendo quando alguém fala, mas esse brinco seu não ficou bem, né? Você deveria ter usado um brinco quadrado. Isso pode, né, como é que eu vou me colocar, como é que eu vou me constituir diante desse outro? Então nós sabemos que o eu é uma instância muito frágil mesmo. É constituída cheia de costura, né? Pela via das identificações, né? E ainda tem mais o nosso, como mencionou o José Luiz, tem o ideal de eu, né? Que está não só internamente a cada sujeito, mas na cultura, pela via da uniformização, dizendo o tempo inteiro como que você deve ser. Você não é. O superior, na verdade, quanto mais tirânico, mais ele diz, você não é como deveria ser. Então essa dimensão é a captura, né? Então a ameaça está o tempo inteiro, porque o eu é ponto, né? É pé do banquinho, né? Esse banquinho tem 3 pés, se ele quebra. Bom, a questão do Uber, né, de taxistas, eu acho que de certa maneira é uma reprodução, né? Como o Jacques estava falando a questão do Atlético Cruzeiro, eu sou cruzeirense. Sai daí, Milton, sai daí que você está no meio. Americano. Esse é americano. Maria. Bom, eu acho que há uma reprodução, um momento onde isso é mais incentivado, né? Esse conflito e essa lógica do nós e eles, a subalternização do outro, isso tem sido tão incentivado na política, né, pela mídia, essa coisa de petralha e coxinha, assim, insuportável. Isso vai incentivando, né, isso na reprodução de todas essas outras relações onde funciona esse nós versus eles, né? O taxista versus Uber, o Uber versus taxista. E obviamente tem um elemento econômico, né, que também é uma ameaça, aos taxistas, né? Os carros os carros são melhores, né? O preço é muito melhor também, enfim, os caras. Bom, a segunda questão, qual a saída, né? Você está pensando no aeroporto, o carro canaveral, mas no aeroporto com certeza não. Mas a saída, a gente está vivendo um momento, eu acho, muito interessante, que talvez a gente esteja assistindo o fim da modernidade.
né, esse Estado moderno, dentro daquele padrão, né, uniformizador, que controla o passado, controla o futuro, etc., esse sistema deu água, né, ele está afundando. E com isso começa um processo de desocultamento, que eu acho que é cada vez mais forte. A gente vive hoje, talvez, numa sociedade onde a gente percebe tanta diversidade essa que já estava aí presente, mas que estava ocultada. Uma imensa diversidade. E aí, muito diferente, né? Já levantou essa questão da igualdade do direito. No direito à igualdade, no direito à igualdade liberal, século XIX, era o direito à igualdade dos igualados. Né? Fala, olha, se você aceitar, eu vou te receber aqui você iguala primeiro, né? Aceita que essa ordem jurídica se comporta direitinho, e aí você vai ser igual perante a lei. Depois vem o direito à diferença, que foi um passinho a mais, assim, só no século XX, pós-Segunda Guerra Mundial, que vem assim e fala, olha, você é diferentão, seu nariz é esquisito, sua cor é esquisita, seu cabelo é esquisito, sua religião é esquisita, sua forma de comportar é esquisita, mas eu, maravilhoso, sensacional, moderno, Estado moderno, aceito você na sua esquisitice. Você tem direitos. Mas quando fala diferente, pergunta, diferente de quem? Diferente do padrão. O padrão continua sendo branco, masculino, mas você que não se enquadra no padrão branco masculino, você, na sua forma diferente de ser, a gente te aceita aqui, porque nós somos, né, magnéticos. E você tem algo que começa a aparecer agora no direito, que é uma experiência que vem, que a gente ouve falar muito pouco no Brasil, porque efetivamente a gente não tem, a mídia é um lixo, né? A gente não tem liberdade de imprensa aqui, a mente distorce, encobre o tempo todo, mas é uma novidade que vem no direito da Bolívia e do Equador, principalmente da Bolívia, que é chamado um constitucionalismo plurinacional, ou um direito plurinacional, onde não há mais um padrão hegemônico. Então você não vai falar mais em direito à diferença nem à igualdade, mas direito à diversidade, a aceitação do diverso. Só para ter uma ideia que representa isso no direito, aqui no Brasil nós somos 200 milhões de habitantes e temos um único direito de família, que vai mudando aos trancos e barrancos, né, tem mudado muito, de um tempo muito exagero, mudado alguma coisa, de um tempo para cá, né, mas com muita resistência, porque a finalidade é justamente valorizar o modelo de família moderno. Na Bolívia, hoje, tem 36 direitos de família diferentes. Tem 36 formas de organização social, política, econômica diferentes. E são respeitadas e que convivem a partir de uma busca de construção de algo comum, a partir de uma busca de um diálogo intercultural, não hegemônico, etc. É um desafio enorme, né? Enorme, mas que de alguma maneira, o povo boliviano colocou isso em marcha e está enfrentando esse desafio, obviamente com problemas, né? A Bolívia não virou o paraíso depois de 15 anos de opressão e violência em quanto tempo? 7 anos de Estado plurinacional diverso, não vai resolver 500 anos de opressão. Mas eles estão aí tentando, né? Então acho que a gente está vendo um momento de desocultamento, né? Essa modernidade que ocultou o diverso. Né? Eu costumo brincar muito com meus alunos, e eu coordeno uma rede, chama Rede pelo Constitucionalismo Democrático, que defende esse direito à diversidade, aqui a partir do constitucionalismo boliviano. Rede pelo Constitucionalismo Democrático na América Latina. Pelo Constitucionalismo Democrático na América Latina. Nós somos mais 300 constitucionalistas em toda a América Latina. Debate isso, né? Essa superação do modelo moderno uniformizador, subalternizador, por um direito não hegemônico que contemple a diversidade, seja ela como direito individual, seja ela como direito coletivo. Ou seja, que tem espaço para todo mundo, desde que respeite o direito da diversidade, o direito do outro. E então a gente está vivendo esse desocultamento. E isso que foi, às vezes eu brinco muito, se pegar o teu livro de aeroporto, assim, 100 filósofos que mudaram a humanidade. Livro de aeroporto não é para comprar, né? É um lixo. Mas esse eu comprei para mostrar aos meus alunos. Eu comecei a folhear, estava assim, 100 filósofos que mudaram a humanidade. Os 100 filósofos eram europeus. 99 homens e uma mulher, a Simone de Beauvoir. Olha, eu sempre falo, quando vou fazer palestras sobre o direito à diversidade, eu peço para a plateia, são as mais diversas plateias, fala o primeiro filósofo vem à cabeça. Olha, invariavelmente vem uns 4 ou 5 alemães, uns 3 ou 4 gregos,
né? Vem um francês, um inglês. Quando aparece uma mulher, ou é a Hannah Arendt ou é a Simone de Beauvoir. E às vezes alguém percebe a brincadeira, lembra de Confúcio. Parou aí? De Confúcio não passa. O que a gente está em pesquisa séria. Assim, porque, com essa amostragem que eu já tenho, dá para a gente descobrir que só os alemães pensam, os gregos já pensaram, e as mulheres raramente pensam. De brincadeira. Mas é essa falsidade moderna. Quando fala. Elas pensam. Essa é a falsidade moderna, né? Que está sendo desocultada. E os europeus nos fazem essa subalternização permanente. Né? Se você não. Olha, do aula na pós-graduação de direitos, se você pegar uma tese de doutorado, se não tiver uns 20 alemães, né, e aí o resto norte-americano, não vale, é reprovado. Reprovado. Essa coisa mesmo de subalternização. Quem pensa é o nós, né, o nós europeu, branco e masculino. O outro, o que a gente tem que fazer é copiar. É isso que é modernidade e essa subalternização permanente. Então eu acho que a saída está nesse desocultamento que está. Está começando a aparecer um monte de coisa que não aparecia. E a gente tem que aproveitar esse momento. Eu tenho uma palavra que eu gosto muito dela, que é a ideia de infiltrações. Porque a gente estava falando disso, escolha, o surgimento de novos coletivos, novas formas de fazer, de virar as costas para esse poder moderno, uniformizador, normalizador. E de ignorar. Eu acho que tem uma imagem que o Agamben trabalha de profanação que eu acho que é muito legal. Mas se você luta diretamente contra, você acaba fortalecendo aquilo que está lutando contra. O que ele fala em profanação é ignorar, falar, essa modernidade, esse direito moderno, uniformizador, normalizador, isso não nos diz respeito. Eu viro as costas para isso. Acho que é mais ou menos a imagem assim, daqueles deuses gregos. Os deuses gregos, eles precisam, todo deus precisa de crentes. Ele só existe se as pessoas acreditarem neles. Então, quando as pessoas deixarem de acreditar, esse Deus que parece assim, impossível de ser derrotado, ele desaparece. Eu acho que é mais ou menos essa modernidade capitalista que está aí. Cada vez mais a gente vai percebendo pessoas que estão virando as costas para isso. Isso aí não me diz respeito. A gente vai vendo isso acontecer na Bolívia, no Equador, no México, no sul do México tem mais de 800 comunidades que viraram as costas para o poder central mexicano, para esse Estado uniformizador, normalizador. Nós vamos ver do nosso jeito aqui, de outra maneira. Eu acho que é por aí. Eu acho que de repente essa coisa assim que parece indestrutível vai. Bom, o Shakespeare, tudo que é sólido desmancha no ar, uma hora. Eu sou um otimista, mas. Ou então, acaba de outro jeito. Né? O relatório da ONU mostra que até 2030, que faltam 15 anos, nós seremos mais 1 bilhão e 200 milhões de pessoas no planeta. Então acaba com aquela horda, aqueles filmes assim, né? Horda daqueles caras que chamam zumbis, né? Quero água, quero água. Esse é um outro jeito também. Mas que esse negócio não vai ficar, não vai. A questão da alteridade, eu acho que já está posto aí. Como o Estado incentiva esse medo. Porque é um medo do próprio Estado. O Estado moderno não pode lidar com a alteridade, porque a alteridade é o fim do poder do Estado. Ele precisa de pessoas uniformizadas que creiam nesse poder, né, que sigam esses valores ditados pelo Estado, né, sigam essa normalização, né, e, portanto, a diversidade, o diverso é o fim desse próprio Estado moderno, é o fim desse direito moderno. Por isso que ele continua punindo com tanta ferocidade as pessoas que insistem em fazer diferente, né, ou em ser diversas. E daí que vai surgindo, aparecendo esse novo direito da diversidade, que é uma ameaça, é o fim. A ideia disso é o fim do Estado moderno, né, e do capitalismo. Muito bem, já o professor Breno pode levar o microfone. Boa noite, meu nome é Fernanda, eu faço psicologia nas ciências médicas do sétimo período. Achei muito interessante, né, o tema que vocês trazem hoje. E eu queria só, assim, fazer uns comentários sobre coisas, assim, que eu penso e que eu já vivi, assim, e que eu acho que tem relação, assim. Quando ela me pergunta, assim, né, qual a saída,
para isso é uma questão minha, assim, também. Eu fico vendo, né, tanta intolerância com questão de pessoas negras, né, homofobia, exclusão, né, mendigo na rua. Então, assim, eu também participei da Liga de Saúde Mental esse semestre na faculdade e até estava lendo um livro sobre a história da psiquiatria no Brasil. E eu fiquei muito assustada, né, quando começa a falar da questão dos manicômios, né, e o que falava no livro, assim, exatamente, era que todo mundo que é excluído da sociedade, idoso, portador de sofrimento mental, alguém que utilizava drogas,